Olá pessoal, sou o professor Marcelo e nesse vídeo você vai entender o porquê Karl Marx, o grande Karl Marx, ele errou na sua profecia apocalíptica do caos econômico no mundo capitalista. E a história provou que o capitalismo representa o melhor caminho para a justiça social. E para quem me acompanha sabe, eu sou historiador e amo fundamentar minhas análises dos fatos, não somente em narrativa de outros autores, movido em sua esmagadora maioria por ideologias, mas sim em dados qualitativos, quantitativos, que são o suporte desses fatos, ou não. Ou seja, os fatos históricos só se sustentam quando estruturados em números, em dados que possam ser comparados, analisados, medidos, relacionados, quantificados e qualificados. Caso contrário, são somente narrativas ideológicas. E no meio educacional e também midiático é muito comum, gente, as críticas ao capitalismo malvadão. Porque é bonito. É bonito falar da desigualdade, tratando o investidor, o empresário, que produz riquezas, o que gera emprego e renda, como o opressor, o malvadão da história. E Karl Marx, que foi o cérebro pensante da raiz ideológica socialista, cansou em dizer que o capitalismo é mal, de gente mal, que provoca o mal, e disse até que o capitalismo gera o seu próprio coveiro. E é dele a famosa profecia que o último capitalista a ser pendurado pelo pescoço será aquele que nos vendeu a corda. Para Marx, o capitalismo é a desgraça do planeta. É o motor gerador da desigualdade social impulsionada pela ganância do rico que quer ser cada vez mais rico, oprimindo o pobre que fica cada vez mais pobre. E que a imensidão de pobres se deve à ganância capitalista. Esse é o pensamento de Marx e ele dá o caminho, a solução. Para isso, os oprimidos devem se unir em todo o mundo contra os opressores. É a luta de classe, pregada à exaustão por Marx e seus discípulos. E não vou aqui fazer como os marxistas que desqualificam o ser humano que pensa diferente, focando em seus pecados. Karl Marx foi um pecador. Ele foi um ser humano de carne e osso, igual a mim, igual a você. Mas isso não nos importa nesse momento, pois ele foi, em seu tempo, um grande e ilustre cientista social. E Marx viveu no contexto da Segunda Revolução Industrial. Meninos, preste atenção. Marx viveu no contexto da Segunda Revolução Industrial, que foi um período marcado por enormes transformações no meio de produção e que levou aí o meio urbano a se converter em um verdadeiro caos, com sujeiras para tudo quanto é canto, esgoto a céu aberto, poluição de monte, mendigos para tudo quanto é lado, urbanização altamente acelerada e sem o menor planejamento. E Marx estava vivenciando tudo isso. Logo, ele, como um grande cientista, pesquisador, e pelo que ele estudava da história, relacionando com as ideias dos filósofos do passado, em um contexto social, político e econômico do presente, ele publicou em 1867 a sua grande obra, O Capital, entregando para a humanidade uma profunda análise econômica, profetizando o apocalipse capitalista. Só que esse futuro catastrófico virou passado. E a história prova que Marx errou feio. E quem está dizendo isso não sou eu, e sim o Banco Mundial, por meio de um gráfico muito conhecido, muito divulgado, para demonstrar a redução da extrema pobreza no mundo e, claro, pela ótica da renda. E eu vou mostrar para você aqui e agora, neste exato momento, o nosso mundo em data. Olha que coisa linda. E, consequentemente, as pessoas vivendo na extrema pobreza entre os anos de, observe, 1820 a 2015. E a definição encontrada para a extrema pobreza são pessoas vivendo com $1,90 por dia, ou seja, cerca de R$10 hoje. E observe, meninos,
que aqui você tem duas linhas gerais, uma na vertical que representa a população mundial, observe, e aqui na horizontal, observe, é o período histórico de 2 séculos. E entre essas duas linhas há dois gráficos, um em vermelho, que são os pobres extremos, e um em verde, que são os que saíram da pobreza extrema. E o cume do gráfico em verde apresenta também o crescimento populacional no seu tempo. Olha que coisa interessante. E observe que Karl Marx viveu exatamente nesse período aqui, gente. Olha aqui, ó, nesse período aqui, quando o mundo havia cerca de 1 bilhão de pessoas. E pode-se dizer que pelo menos 85% da população mundial vivia na extrema pobreza. Portanto, Marx fez uma leitura correta da sua realidade. Só que ele nem ninguém da sua época poderia prever que em 2015 a população chegaria aos 7 bilhões de habitantes. Olha de novo o gráfico, olhando. E apenas 10% da população mundial, observe, vivendo na pobreza extrema. Ou seja, o número de pessoas acima da linha da pobreza passou de 115 milhões em 1820 para 3,4 bilhões em 1990. E com o fim do mundo comunista, chegamos em 2015 com 90% da população fora da linha da pobreza. Lembrando que o Muro de Berlim caiu em 1989. Ou seja, o apocalipse econômico previsto por Marx não aconteceu. Aconteceu sim o apocalipse político, provocado por líderes políticos marxistas como Lenin e Stalin na Rússia, Mao Tse-tung na China, Fidel e Che Guevara em Cuba e tantos outros países socialistas que, bebendo na fonte dos escritos de Marx, apostaram, idealizaram, acreditaram, investiram em revoluções socialistas, idealizando uma utopia comunista, assassinando em tempo de paz mais de 100 milhões de pessoas. Um número quase o dobro das duas grandes guerras mundiais. Um número maior do que todas as catástrofes naturais do planeta. Nenhum império, nenhum regime, nenhuma ditadura, nenhuma guerra, por mais longa que fosse, chegou sequer perto do que foi a tragédia socialista marxista. E repito, a tragédia socialista marxista aconteceu em tempo de paz, só no século XX. E esse é o legado das ideias de Karl Marx para o mundo. E se você é de esquerda, você é marxista, é socialista, é progressista, é paga-pau de comunista, comece a refletir sobre a história econômica do capitalismo e a história política do marxismo. Eu já passei por isso, porque já fui esquerdista também, e a verdade dói, mas liberta. E se você gostou desse vídeo, estou deixando aqui na descrição o link de um artigo que acabei de publicar nos meus sites, em várias plataformas, aprofundando este assunto. E por gentileza, apoie o nosso trabalho, porque vem muitas coisas bacanas por aí, vem muita coisa legal por aí. E valeu, gente, que Deus abençoe a cada um de vocês.